na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas. O programa Deus na Frente. Deus na frente. Programa este realizado pela juventude do Ministério Restauração, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós temos como pastor presidente pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso pastor responsável pela... Fugiu o nome agora. Agora veio. Diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o nosso pastor da Superintendência da Juventude é o pastor Adriano Licidônio. A nossa sede internacional fica na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem pertinho da rodoviária. E estamos aqui mais uma vez no programa de segunda-feira para tratarmos assuntos pertinentes ao reino de Deus e estamos aí com uma direção já há algum tempo, falando sobre inteligência emocional, sobre a gestão das emoções e vamos falar hoje sobre uma questão muito importante que é fundamental, irmão Leonardo Goulart, e já apresento também aqui o nosso querido irmão Leonardo Goulart, que é o nosso encarregado da nossa igreja na Ilha do Pavão. A paz do Senhor, irmão Leonardo. Paz do Senhor, irmão Vinícius, paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão já videologados conosco nesta noite. Deus abençoe ricamente a vida de cada um e a vida do Senhor também. Glória a Deus, obrigado. Amém. Quanto tempo já ali na Ilha do Pavão? Estamos fechamos ontem, 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses pastoreando a nossa querida e amada congregação na Ilha do Pavão. 1 ano e 8, perdão. 1 ano e 8? 1 ano e 8. Se eu continuar um pouquinho, vai dizer 1 ano e 9. 1 ano e 8. Glórias a Deus. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Estamos ao vivo. Você que está entrando em contato agora aí no chat, no YouTube. Deixa eu ver aqui. Está aberto aí já, irmão Leonardo? Está aberto já o chat aí. Já temos algumas participações, inclusive. Glórias a Deus. Estamos ao vivo, então. E vamos falar hoje sobre um coração puro que não julga. Vamos falar hoje sobre julgamento, julgar. Quando julgamos o próximo. O que a Bíblia nos fala sobre isso? O que ela diz sobre o julgamento? Devemos ou não devemos julgar as pessoas? Vamos observar isso à luz da Bíblia e, evidentemente, que a nossa pretensão não é ser donos da verdade, nós cremos que Jesus é o dono da verdade. Na verdade, Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho à verdade e a vida. Mas nós vamos trazer algumas reflexões, análises e estaremos discutindo com os irmãos, no bom sentido da palavra discutir, para o nosso elevo, né, de conhecimento, de ferramentaria doutrinária, intelectual, para que possamos estar cada vez mais nos preparando, irmão Leonardo. Vai haver uma vida abençoada. E com a nossa fé abalizada, né? Abalizada. Que a Bíblia nos é muito clara quando diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? Então, eu tenho plena certeza que Deus vai nos auxiliar a crescer na graça e no conhecimento nessa oportunidade. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração. Amém. Nesse momento, e nós temos um vídeo preparado para analisarmos. Vamos orar agora. Após essa oração, nós vamos colocar o vídeo e vamos entender um pouquinho
a respeito desse vídeo que traz alguns assuntos importantes, alguns pontos importantes a serem ditos. Dentre eles, nós queremos entrar na questão do julgamento. Tá, irmão Leonardo? Então vamos orar a Deus. Por favor, me ajude, irmão Leonardo, na oração. Glória a Deus. Senhor Jesus Pai, Cristo, no nome do teu filho Jesus, nós vamos nós apresentar te agora, louvamos, Senhor, já Senhor. estamos apresentando essa programação, Nós te louvamos por esta junto com os nossos maravilhosa irmãos, oportunidade. amigos Eu que tenho estão conosco no certeza, chat, Senhor. que o teu nome vai ser glorificado. Deus, glorifica o teu nome, porque o Senhor sabe das O Senhor nossas sabe, limitações, Deus, o das quanto nossas nós precisamos dificuldades aprender mais de ti. e o quanto nós que queremos irmãos, crescer, Senhor, no humilde teu de entendimento, Senhor. Que seja Deus, um meio que o de teu nome seja edificação para cada glorificado. um que for Eu participar. coloco já na para tua as nossas presença a vida vidas. dos nossos irmãos, Sim, dos enfermos, dos doentes, daqueles que precisam de ajuda. esteja as tuas mãos, Jesus. Eu coloco na tua seja presença a vida do nosso para pastor, relevo espiritual. Adriano, Senhor. Licidônio, pastor Abençoa teus Humberto, servos. mesa diretora, todos os obreiros do ministério. No nome Que o teu poderoso nome do seja teu glorificado Filho, na vida de Senhor. cada um deles, Senhor. Obrigado, Deus, por essa Aleluia. oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmã Valquíria, por favor, vamos ver um vídeo e analisarmos com muita calma. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Muito interessante. Muito interessante. Irmão Leonardo, então contamos esse vídeo na internet, né, e passamos para os irmãos olharem aqui na programação, tiramos algumas reflexões. Eu achei muito interessante a forma que foi feito esse vídeo. Nós Bem vemos elaborado. ali, Muito bem elaborado. bem elaborado, né? Muito bem Um elaborado. fundo musical com piano e violino, né? Provavelmente era um violino ali, um piano. E fala bastante coisa esse vídeo, né? Esse vídeo fala bastante coisa. Nós vemos ali um menino bem pobre, né? Menino bem pobre, que tinha um chinelo de dedo. Um chinelo de dedo que arrebentou ali, né? Quem nunca, né, mano? Quem nunca passou por essa? Quem nunca teve um chinelo de dedo arrebentado, aquele chinelinho de dedo branquinho com a tira azul. Quem nunca, né? Tem gente que nem olha, né? Acho que... Mas amém. Quem já não teve? Já teve, irmão? Já tive. E ele já arrebentou. Aí eu já até sei como é que faz, né? Já. Pega, empurra ele mais um pouquinho assim para fora e enfia um preguinho na tirinha ali. Tudo tinha um propósito, né? É ou não é? Depois tu ia andar naqueles carrinhos, passava o pé no chão pra ver se saía faísca do prego. Fora das vezes que cravava o preguinho no pé. Acontecia. Aí quando o chinelo tava quase... Aí eu botava um prego, ó. A Duda Rodrigues colocando. Exatamente. E quando ele já perdia a desenvoltura, o chinelo, ele servia para ficar no box, para tomar banho. Servia pra muita coisa. Era difícil livrar do chinelo, velho. É. Então nós vemos ali um menino, né, irmão Leonardo, que, né, sem condições, pobre, né? E nós vemos um outro menino que, eu não vou dizer, irmão Leonardo, que aquele outro menino tinha muitas condições, não vou dizer que ele era rico, senão ele não pegava aquele coletivo lotado, mas era bem melhor de vida. Estava melhor do que o do chinelo. Era melhor de vida que o menino do chinelo. E me chama a atenção que ele limpava bastante o sapato. Ou Cuidava. seja, ele valorizava, né? Tinha um zelo por aquilo. Tinha um zelo, né? Tinha muito zelo por aquilo que ele tinha ganhado. O sapato dele lá, bem ilustradinho. Bem limpinho, toda hora ele limpando. O vídeo faz questão de mostrar isso. Olha, esse menino, ele tá feliz com... Dá ênfase nesse ponto, né? Dá ênfase nesse tinha ponto. valor, né? Tinha valor pra ele. Tinha valor para ele. E aí, então, o menino que não tinha o sapato, ele fica olhando e ele fica feliz, assim, dando a entender que ele parecia que ele se imaginava com aquele sapato ali, né? Ou pelo menos que aquele sapato, aquele pé de sapato, serviria para suprir aquele chinelo que havia arrebentado. Aquele chinelo que havia arrebentado. E aí ele pegou e o rapaz vai entrar no coletivo ali e perde o sapato. E aí ele vai lá e, quem não tem nada, né? Tem um sapato já é alguma coisa, Tem né? um pé, né? Já é um avanço, né? Quem não enxerga, em terra de céu, quem tem o olho é rei, né? Então ia ter um sapatinho ali para ele, mas ele pega e faz assim, ó. Não entendo, não, esse sapato não é meu, não é certo fazer. E aí ele se esforça para correr e entregar o sapato para o dono do sapato, que cuidava do sapato. Só que o trem começa a embalar e não consegue chegar. Ele tenta jogar, ele se esforça, tenta jogar. E aí é interessante que quando ele tenta jogar e não consegue, ele fica até triste, assim, né? Tem uma expressão de, puxa vida, eu não consegui. E aí aquele rapaz que zelava tanto pelo sapato pega e, já que eu tenho só um sapato e ele não tem nada ali, vai lá e entrega o sapato para ele. É possível, irmão Vinícius, ver muito claramente neste vídeo, para introduzirmos o nosso assunto, um versículo-chave da palavra de Deus, que Jesus, ele inclusive fala neste versículo, que dele e de um outro versículo anterior, depende todo o Antigo Testamento, que é amar o próximo como a si mesmo. É muito evidente, tanto do menino que perde o sapato,
quanto do menino que tenta devolver o sapato, né, a manifestação de amor. Manifestação de amor. E é impossível conciliar um coração cheio do amor de Deus com um coração que julga uma pessoa. Não tem como fazer esta ligação, porque o amor de Deus pelo próximo, por isso que a Bíblia diz para nós amar o próximo como a nós mesmos. Aquele menino que do chinelo de dedo, ele vê uma oportunidade de, quem sabe, até tirar um certo proveito daquela situação. Mas por amar o próximo, vamos dizer assim, como ele mesmo, ele pensou, esse sapato não é meu. E aquele rapaz, ele valorizava aquele sapato. Eu vou entregar o sapato para ele porque eu queria aquele sapato para mim, mas é dele. Eu vou fazer o bem para ele. Ele podia até alegar assim, não, vou ficar com o sapato, já que o ônibus não é um trem, né? Já que o trem tá indo... Não tem que fazer, não né? tem que fazer, mas não, ele não pensou assim. Ele não pensou assim. Eu vou lá, eu vou lutar para entregar o sapato para ele, que ele cuida, que é E dele. ele poderia ter pensado, esse rapaz ele vai ter condições de comprar outro sapato. Aí já é um julgamento. Já ia começar o julgamento daí, né? Exatamente. Que coisa, né? Que coisa. Então, esse vídeo, a gente trouxe esse vídeo porque ele tem vários momentos que nos tentam a julgar, né? Primeiro, o rapaz que não tem nada pega o sapato na mão e diz, parece, agora ele vai pegar para ele, né? Errou quem pensa assim, né? Exato. Não, ele não pegou para ele, ele fez um esforço, eu vou usar um termo bonito aqui, mano. Vai lá. Um esforço hercúleo Opa, para conseguir. essa aí eu vou até anotar isso aí. Essa aí foi muito profunda. Eu li uma vez um processo que eu também não ia falar que eu também não tomei nada. Um processo que eu fiz aí e tal, né? O advogado usou essa expressão. Um esforço hercúleo para conseguir alcançar o rapaz e entregar o sapato para ele. Então, aí o rapaz que não conseguiu o sapato, ficou ali com o sapato no trem, aí alguém pode pensar, ele não vai querer dar o sapato, porque ele tem mais condições, ele vai ser... Né, Vai zombar do outro. vai zombar do outro, vai ficar para ele, vai dizer, eu tenho, fazer o quê? Tu não tem. Não, ele vai lá e mostra que ele tem amor. Então, quem julgou, novamente errado, né? Eu com o rosto no muro, né? Porque ele foi lá e entregou o sapato. Então, e a mensagem que passa também no vídeo, que eu achei interessante, é essa. Que se tu é uma pessoa que ama, que faz o que é correto e busca olhar para o próximo, como o senhor falou, amar o próximo como a si mesmo, acabou vindo a recompensa para aquele rapaz, para o menininho pobre que ficou com os 2 sapatos, e o menininho com mais condições certamente se encheu de alegria e teve uma visão marcante para o resto da vida dele, de alguém feliz, né, que ele pôde ajudar, como a melhor opção, a melhor escolha que ele poderia ter naquele momento, que era entregar outro sapato para ele. No final, todos venceram, todos se alegraram. Todos se alegraram. Muito interessante. Por que tudo isso? Né? Porque é da nossa preocupação, né? Tanto eu como supervisor e acabo liderando alguns jovens, tanto como o Leonardo Goulart, até tem mais propriedade que eu para falar, pelo fato de que ele lida com uma variedade de pessoas em faixa etárias diferentes, tanto adultos, crianças, moços. A gente se preocupa, né, irmão Leonardo, com essa questão do julgamento. Não se precipitar de julgar o que está no coração das pessoas, não pré-julgar as pessoas, não criar uma ilusão de uma pessoa que, na verdade, ela não é daquele jeito que nós achamos que ela é. Criaram um personagem. Né? É aí que entra uma questão que a gente conversou, inclusive, essa semana. Tem um livro de um grande escritor, C.S. Lewis, que ele fala a respeito de uma estratégia do inimigo, que eu achei muito interessante isso, que é uma estratégia que é a seguinte, quando a gente julga as pessoas, e vale ressaltar que dificilmente a gente vai conseguir ter uma visão
justa das pessoas, o nosso julgamento provavelmente ele é deturpado, principalmente porque nós somos seres humanos, cheios de emoções, e aquilo que a gente vê... Esses tempos até, irmão Leonardo, um irmão chegou para mim e disse, irmão, eu pedir perdão para ti. Por quê, meu irmão? Dele, eu te vi assim, achei que tu era de um jeito, e agora eu vi que tu é de outro jeito. Eu vi que tu é pior do que eu pensava. Não fala assim. Ele diz assim, Aí sim, né? eu vi que tu não é do jeito que eu pensava, eu achei que tu era uma pessoa assim, assim, assim. Infelizmente ele acabou me julgando, né? Criou uma imagem de mim que não era verdadeira. E aí o C.S. Lewis ele diz assim uma coisa interessante. Às vezes a pessoa julga a pessoa, né? Por exemplo, eu vejo uma ação do irmão Leonardo, né? Sei lá, ele faz alguma atitude e eu julgo a atitude dele. Por exemplo, eu julgo, que irmão soberbo esse aí, que irmão estúpido, estúpido esse aí. E aí eu vou lá e, na verdade, quem sabe foi um dia que o irmão... Aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa muito difícil com o irmão. E eu vou entrar depois que o irmão falar, vou falar um assunto interessante. E aconteceu uma tragédia, aí eu monto um personagem que o irmão Leonardo era uma pessoa estúpida, não respeita as pessoas. E esse personagem não existe. Ele é uma ficção que eu montei na minha cabeça porque eu julguei ele. E daqui a pouco eu vou dobrar meu joelho numa consagração, irmão Leonardo, e eu começo a orar assim, ó. Deus, muda o Leonardo porque ele é uma pessoa estúpida, ele fez isso e fez aquilo outro, ele é uma pessoa que misericórdia, é uma treva, olha o que ele está fazendo e não sei o quê. E na verdade, irmão Leonardo é uma bênção, é um homem gentil, é um homem carinhoso, só que naquele momento ele fez uma coisa que eu não entendi direito e eu formei uma personagem que não existe, oro pela personagem que não existe, fico com a personagem que não existe na minha cabeça, falo da personagem que não existe e eu vivo uma ficção que não é a verdade porque eu julguei errado, julguei mal. E perdi tempo, o diabo debochou da minha cara. Deus não entendeu nada. Deus está olhando para mim, olha para mim, não sei nem o que ele pensa, e eu vivo uma vida porque eu formei uma pessoa que não existe na minha cabeça. Será que existe muitas pessoas, muitas vezes nós, com vários indivíduos formados no mundo da fantasia e que não são real na nossa mente? Isso aí pode acontecer? Pode. Por que pode acontecer, irmão Vinícius? Eu entendo. Aonde se forma um julgamento, né? Se forma na mente de uma pessoa baseado naquilo que está no seu coração. E a Bíblia deixa bem claro que o coração ele é o serzinho mais enganoso que existe. Então a pessoa ela começa, por alguma razão. É verdade isso aí. Ela deposita a sua confiança, ela vê alguma situação. Desesperadamente corrupta. E ela deposita a sua confiança naquilo que o coração dela aponta. Sim. Aí o coração dela aponta, esse irmão é de tal maneira. E aí ela forma todo esse personagem. Forma um personagem que não existe. E ora, e jejua, e clama, e fala para as demais pessoas desse personagem. O que é o pior. Irmão, quem do chat está entendendo a profundidade disso aí? Coloca aí. Ô, irmão Leonardo, eu acho que é pra ti isso aqui. Começou. Não. Eu acho que não. Aqui, ó. O senhor estava falando, não era eu. A irmã Duda Rodrigues colocou aqui, ó. Eu achava que o irmão era soberbo também. Deu uma risada aqui. Mas quando o conheci, vi que era uma pessoa muito humilde. Acho que é pra ti isso aí. Eu não sei, o senhor estava falando, né? Mas vamos deixar no oculto. Mas é que assim, a irmã não me conhece bem, senão a irmã ia voltar para o ponto de partida. Misericórdia, nossa alma. Mas, a irmã, Nara Ortiz, colocou aqui, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo a profundidade disso? Quando eu julgo uma pessoa, julgo mal, julgo errado, porque eu sou limitado, e o coração, como o irmão Nara falou brilhantemente, ele é enganoso. Então eu crio uma... A irmã Gisele já escreveu ali, misericórdia, eu acho que... E é muito forte isso, irmãos. Tu montar uma personagem que não existe na tua cabeça. Não é o irmão, é o que tu julgou dele. É o que tu julgou dele. Uma coisa inexistente. Uma coisa inexistente. E isso é tão terrível, irmão Vinícius, que às vezes isso toma conta de corações por anos. A
pessoa fica atribulada por causa daquilo por anos. E entra ano e sai ano e fica com aquele sentimento dentro dele de uma coisa que não há necessidade de ter aquilo. E não consegue progredir na sua vida espiritual. Então, como que Deus vai agir na minha vida? Como que Deus vai me curar de uma coisa que não existe? O senhor é um estudante de medicina. Se eu chegasse para o senhor e falasse assim, Vinícius, senhor, eu fui curado de um câncer. Eu disse, glória a Deus. Tem algum documento que o senhor tinha algum câncer? Não tem. Mas para mim, eu me acordei de manhã, eu estava com câncer, agora não estou mais com câncer. Não tem nada que comprove que eu tinha um câncer. Aquilo ali pode ser uma emoção, um sentimento, um achismo. E como Deus vai me libertar, irmão? Como Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa que não existe? Sim, tu orar pela pessoa, Deus, olha lá o fulano de tal, porque ele é cheio de vaidade, porque eu vejo no comportamento dele, ele é cheio de vaidade. Como é que Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa se ela nem existe, se o irmão nem é cheio de vaidade? Na verdade, a fraqueza do irmão é outra. Pode ser outra, e certamente tem, porque nós temos várias concupiscências. E aí a pessoa começa a orar por alguém que não existe, perde tempo, o diabo ri. Então, olha o perigo do julgamento. Eu vou contar uma vez, eu acho que eu dei esse exemplo, não me lembro bem ao certo, mas é interessante que é o exemplo de Davi com Ziba e com Mefibosete. Porque Ziba era quem cuidava de Mefibosete. A Bíblia diz, tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, porque Mefibosete era filho do filho de Saul, Jonatas. Amigo de Davi. Amigo de Davi, Mefibosete. Então Ziba servia Mefibosete. Só que Mefibosete ele não podia andar, ele tinha um problema nas pernas, não podia andar. Então o Ziba arrumou o cavalo dele, foi ter com o rei Davi antes de Mefibosete, então um servo de Mefibosete, Ziba, e começou a falar mal de Mefibosete e disse, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão. Ele foi lá e trouxe presentes para o rei, para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados do deserto. Então, deixa eu ver aqui. Então, então disse o rei, onde está, pois, o filho do teu senhor? Onde está o filho de Jonatas? Que era o Mefibosete, né? Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá e o reino do meu pai. Por quê? Porque se Mefibosete era filho de Jonatas e Jonatas era filho de Saul, e Saul era rei, então Mefibosete era da linhagem real. Sim. E aqui Ziba estava dizendo que Mefibosete queria o reinado de Israel para ele. E aí o que o Davi fez? Davi se complicou aqui. Porque ele teve um julgamento unilateral. Aqui é um erro gravíssimo, de qualquer liderança, na verdade qualquer irmão, né? E principalmente a liderança. A liderança ou os irmãos, seja quem for, conselheiros, foram aconselhar, não podem julgar com a versão unilateral. Tem que ouvir as duas partes. Isso é até meio básico isso, né, irmão? Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. Davi, ele julgou com uma visão unilateral. Justamente por conta desse personagem fictício que pode se formar. Porque daí Davi formou um Mefibosete que queria pegar o reino para ele. Vamos pensar. O Ziba diz assim, olha o Mefibosete que é o reino para ele. Aí Davi pensou, se Mefibosete é filho de Jonas, que é filho de Saul, vai ser mais um que vai me perseguir. É um que vai me perseguir, ele quer o reino para ele, faz sentido. Aí o que Davi disse? Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Ele disse, Ziba, eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Aí ele falou, bajulou o rei, né? Sim. Aí olha o que diz a Bíblia. Também Mefibosete, filho de Saul, no caso o filho, não que ele era filho de Saul, quando a Bíblia usa essa expressão, filho de Saul é da mesma linhagem. Da linhagem.
desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. Então aqui mostra que Mefibosete tinha uma consideração muito grande pelo rei, que ele nem se lavou nem nada, ficou num pranto ali, um sinônimo de humilhação ali, vamos dizer assim, de consideração ao rei. Tendo ele chegado em Jerusalém a encontrar-se com o rei, ele lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Pergunta do rei. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O Ziba, aquele que Davi tinha dado tudo, que era o meu servo. Onde é que eu estou? O meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Davi tinha colocado Mefibosete para comer com ele na mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? De clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as tuas terras. E aqui entra uma questão. Então veja, primeiro Davi, ele deu tudo que o Mefibosete tinha para Ziba. Aí agora Mefibosete diz que Ziba enganou ele. E aqui me parece que Davi ficou meio indeciso. Exato. Ficou difícil para ele julgar agora aqui a causa. Ele acabou repartindo um pouco para Ziba e um pouco para Mefibosete. Mas o certo é que alguém estava mentindo. Davi não conseguiu entender se era Ziba que estava mentindo ou se era Mefibosete que estava mentindo. E como ele não entendeu nada, porque já tinha julgado de começo, ele não foi, já havia emoção ali, tinha um personagem criado na cabeça. Aí desandou a coisa. Ele acabou repartindo tudo e foi a melhor atitude que ele achou que ele poderia ter tomado. Mas é complicado isso, hein, Leonardo? Julgamento unilateral e a criação de um personagem fictício que não existe. Com certeza. Justamente essa falta, às vezes, de sensibilidade espiritual, de ser muito imediatista, de logo que recebe uma informação já querer tomar uma decisão baseada naquilo que se houver, é muito perigoso também por causa disso. Porque justamente pelo fato do nosso coração ser enganoso, irmão Vinícius, quando eu escuto uma única versão e aceito que meu coração julgue aquilo, quando alguém me contar uma outra versão, eu vou apresentar uma certa resistência àquilo. Então, alguém me traz uma versão sobre a sua pessoa. Se eu deixo aquilo entrar no meu coração, sem ter a ótica divina, qualquer coisa que o Senhor me falar depois vai ser um problema. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo real que aconteceu em determinada situação. Certa feita, uma pessoa, ela disse assim para uma pessoa que estava comigo, sobre outra pessoa. Essa pessoa falou de uma terceira pessoa que não estava junto. E falou mal dessa pessoa, trazendo características que até então ele entendia que eram dessa pessoa, características bem negativas para um cristão. E eu, novo convertido, acostumado com aquelas características lá no mundo, com pessoas do mundo. E cada vez que eu olhar, aí foi um problema, que daí acabou, o veneno pegou em mim e eu comecei a julgar a pessoa também, né? Mas cada vez que eu olhava para esta pessoa, eu pensava, meu Deus, como pode uma pessoa assim dentro da igreja? Isso eu era acostumado a ver lá no mundo, de coisa horrível, de coisa terrível. Pois bem, irmão Vinícius, o tempo passou e por ossos do ofício nós acabamos nos aproximando dessa pessoa, por dos trabalhos da igreja, enfim. Irmão, não tinha absolutamente nada do que aquele outro tinha falado. Nada, nem 5%. Agora veja, irmão, era o coração dele contaminado, era o meu coração contaminado,
E a Bíblia fala algo, irmão Vinícius, que eu acho muito interessante. No livro de Provérbios, no capítulo 6, temos algum tempo já meditado sobre este contexto de Provérbios, sobre as 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª que a sua alma abomina. E a Bíblia Sagrada diz, irmão Vinícius, que uma das coisas que Deus aborrece, no original hebraico significa odiar, não que Deus odeie a pessoa, mas Deus odeia a atitude da pessoa. A Bíblia diz que Deus odeia, que Deus se aborrece com um coração que trama projetos iníquos. Deus se aborrece disso, irmão. Deus, ele odeia uma atitude, não a pessoa de novo, mas Deus odeia a atitude que trama projetos malignos, projetos maus contra outra pessoa. E aí o que acaba acontecendo, irmão Vinícius? Quando eu aceito estes projetos iníquos serem formados no meu coração, o irmão que está nos acompanhando, acaba acontecendo o último ponto do versículo 19 do capítulo 6. Acontece o que a Bíblia diz, a testemunha falsa que profere mentiras, o último tópico, e o que semeia contenda entre os irmãos. Quando eu formo um personagem por conta de um projeto iníquo dentro do meu coração, eu não consigo guardar aquilo para mim. Eu não consigo me contentar em olhar para o Joãozinho, né, um nome fictício aqui, e formar o Joãozinho na minha cabeça que não existe e guardar só para mim essa imagem do Joãozinho. Eu preciso compartilhar com alguém a imagem que eu tenho do Joãozinho. Eu preciso chegar no irmão Vinícius, olha como é o Joãozinho. Olha a situação do Joãozinho. Olha as atitudes do Joãozinho. E aí a contenda, ela vai sendo plantada. Ela vai sendo lançada no meio dos irmãos, irmão Vinícius. Isso é abominação. Isso é abominação. E a Bíblia diz, irmão Vinícius, em Apocalipse capítulo 21, que os abomináveis, eles ficarão de fora do reino de Deus. Agora veja, irmãos, que coisa triste é nós passarmos a vida inteira na casa do Pai, na presença de Deus, e Deus não nos chamar. E Deus falar para nós, fora. Fora ficam os abomináveis. Deus, por que abominável? O que eu fiz que eu era abominável? Eu tenho certeza que Deus vai mostrar aonde nós erramos. Aonde nós tropeçamos quando formamos dentro de nós algo que não existia e quando semeamos o mal na vida de outras pessoas que também não existiam. Misericórdia. Misericórdia. Você está entendendo aqui o que nós estamos falando? Ó, os irmãos aqui concordam. Mas Gisele, concordo. Se você quiser colocar só observação nesse assunto tão sério, tão importante ser dito, coloque aí, nós estaremos lendo. Eu vou contar um caso que aconteceu interessante, irmão Leonardo. Aí eu vou entrar no versículo bíblico aqui. Vamos lá. Olha só, eu estava no pátio do hospital. A irmã Alice Nunes aqui colocou entendido. Estava no pátio do hospital, o Hospital Pronto-Socorro de Canoas, estava lá no pátio, né? E eu vi um médico indo falar com um familiar. Familiar de uma pessoa, irmão Leonardo, que estava bem doente. Tá? Provavelmente teve um derrame, alguma coisa assim, um AVC, enfim. O familiar estava lá dentro, lá bem mal, né? Eles estavam fazendo exames. Porque tem níveis, né, de AVC, tem um ataque isquêmico transitório, assim, que não deixa sequela, mas tem os mais graves, tudo varia, né? Como toda doença tem suas... E no caso dessa pessoa estava bem mal lá dentro e o médico foi falar com os familiares. E ele começou a falar com toda a educação. E eu, o que eu fiz? Eu vendo ele falar, eu fiquei observando. Queria entender o que ele estava falando, queria aprender, ver. Eu fiquei observando, se ele me vê, eu fiquei observando, né? E esse médico explicando para aquela família, tudo tal. Aí nisso veio um homem bem atravessado, assim, né? E chegou, assim, de uma forma bem truculenta, tá? Uma forma bem truculenta, irreverente, né? Chegou para aquele médico e disse assim, só tem um médico aqui, né?
E aquele médico, não, tem outros médicos que estão lá dentro e tal. Eu só estou conversando com a familiar aqui e tal. Daí o cara, aquele homem disse assim, mas é que eu quero saber, minha mãe tá aí, eu quero saber a situação, não sei o que. Daí o médico, olha ele lá, foi lá fazer exames lá, tua mãe, depois que eu pegar os exames, tudo eu vou falar contigo. E aquele homem disse assim, ele disse assim, não, mas não tem, que é o médico responsável aí para me falar alguma coisa. E aí aquele médico disse assim, ó, negócio é o seguinte, eu sou o médico responsável aqui, eu já disse para ti que depois que ficar pronto o exame eu vou te falar e acabou. O médico deu uma dura nele, foi duro, foi ríspido, e meio que respondeu de igual para igual para aquele homem. E aí aquele homem, ele pegou e saiu indignado, assim, saiu, tá? E aí eu fui lá para frente e fiquei observando aquele homem. Eu gosto de ficar olhando para entender, tentar entender um pouco. E eu fui lá e observei aquele homem, irmão Leonardo, aquele homem saiu, ele foi até metade da rua, acho que foi num armazém, tinha uma lancheria. E ele voltou, irmão Leonardo. Ele voltou chorando. Os olhos dele cheios de lágrimas, assim, as lágrimas escorrendo nos olhos dele. E ele falou com uma pessoa, acho que era um familiar que estava dele assim, eu estou preocupado com a minha mãe, que ela está aí, minha mãe. Assim. E aí eu peguei, parei, refleti assim, que coisa, né? Ele foi ríspido com o médico lá, mas não foi assim, foi um desespero dele, da alma dele, tá? Para querer resolver a situação. Foi para querer resolver isso, porque ele está com a mãezinha dele, está doente lá no hospital. Então, eu pude tentar, de certa forma, colocar no lugar dele. Não é fácil. Né? Claro. Ele estava desequilibrado, irmão. Desequilibrado. E o médico que respondeu na altura dele, eu também tentei entender um pouco o médico também, porque ele está cansado, trabalhando, enfim. Estressante, né? Mas o paciente, ele não escolhe estar no hospital. O médico escolhe. Né? Essa é a grande diferença. Né? E se espera do profissional de saúde, o médico, um entendimento maior do que um entendimento simplesmente raso da situação. Né? Mas eu não julgo ele, sabe? Porque não é fácil, cada um tem sua estresse ali. Mas isso me fez entender, né, entender o seguinte, a gente não pode julgar as pessoas. Aquele homem falando grosso, querendo ver a mãe dele, querendo ver os exames da mãe dele de forma ríspida, não é que ele queria contender. Ele estava desesperado. Então, até nisso, irmão Leonardo, né, a gente tem que entender que as pessoas podem estar passando por dias maus, por dificuldades. E se eu julgar, imagina se eu só visse aquela cena e não visse ele chorando, desesperado, depois e entendesse o quadro dele. E não entendesse nem a dimensão do problema da mãe dele. O que eu poderia pensar? Esse homem aí é um homem ignorante, né? E na verdade, eu pude ver ali que ele estava mesmo desesperado. Eu já até formar outros conceitos, né? Pensar, todo mundo que chegar nessa situação, eu tenho que agir como este médico agiu. Tenho que já ser ríspido, já vai criando situações, né? Sem analisar um contexto, sem analisar todo um conjunto. Vamos ver um versículo? Vamos lá. Tiago 4:10. Estava com ele aberto aqui já. Sério mesmo? Aberto. Tiago capítulo 4. Então, por favor. 4:10. Leu 10 para nós já entrar na explicação. Para já entrar na revelação. Vamos lá, então. Tava marcadinho ali já. No meu espírito, não foi combinado. Eu nem tinha visto. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 10 diz... Ainda bem que tu não me julgou. Hã? Ainda bem que tu não me julgou. A palavra de Deus nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Ele, né? Inclusive aqui nos abre uma margem muito interessante, João Vinícius, de uma passagem bíblica que me chama muito a atenção e dá para tirar muitas reflexões, que é
no capítulo 18 de Lucas, 18 ou 19, não me recordo exatamente agora, onde a Bíblia fala sobre a oração do fariseu e do publicano. Eu acho muito interessante, porque se enquadra Você exatamente... pode orar lá, ó. Ah lá, obrigado. Muito obrigado. Eu tô te julgando, irmão. Só tô... É só me orientando. Amém. É que eu gosto de olhar pro senhor. Eu só que... Declaração ao vivo. Tá, não vou te julgar, não vou te julgar. Mas é bem interessante, pô, Vinícius, que na parábola do fariseu e do publicano acontece a mesma situação. Aquele fariseu que, né, para ser um fariseu, não era de qualquer jeito. A seita dos fariseus era uma seita respeitada em Israel. Difícil entrar, né? Difícil entrar na seita dos fariseus. Paulo era um fariseu, por exemplo. Era algo muito... requeria muito esforço, muito estudo, enfim, entre outros fatores. E aquele fariseu, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. A pessoa que julga, o fim do seu julgamento é sempre olhar para si, porque ele vai falando. Ele falava para os próprios ouvidos, né? Ele falava para os próprios ouvidos, ele vai dizendo, Deus, te dou, até o nome de Deus, eu te dou graça, porque eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo. O que ele está querendo dizer? Eu sigo a lei. Eu obedeço o que está na lei. E aí, no final, ele diz algo, irmão Vinícius, que é bem chamativo, o que aquele homem fala, que enquadra-se com esse nosso versículo que nós lemos anteriormente, que no final do versículo 11, ele diz assim, ó, ele começa a falar as qualidades dele e começa a dizer o que ele não era. Ele vai dizendo, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Ou seja, o objetivo da oração dele era fazer uma comparação dele com os demais. Não era agradar a Deus com a sua oração. Não era dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado condição de dar o dízimo. Muito obrigado, porque o Senhor tem me ajudado a obedecer. Não. Eu não sou como os demais e nem como este publicano. Agora o publicano, e aí justamente isso que a Bíblia diz, que aquele que se humilha, Deus o exalta. O publicano, a Bíblia diz que ele estava longe e ele nem ousava levantar os olhos. Mas ele não rebatia aquilo que o outro julgava, ele não tentava fazer uma oração apresentando as suas qualidades diante de Deus. A única coisa que aquele publicano dizia, irmão Vinícius, é: Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a diferença de um coração que agrada a Deus, de um coração limpo e de um coração que mesmo com obras estava longe de Deus, meu Vinícius. Misericórdia, irmão. Olha que perigo isso. Cheio de obras humanas e longe de Deus. Longe de Deus. O outro lá, humilhado. De longe, distante. Sabe o que é isso aí? Ó, presta atenção, você que está aí no chat. Quem está prestando atenção, coloca aí. Está entendendo o que nós estamos tentando explanar aqui? Coloca aí e nós vamos estar falando. Estamos ao vivo aqui, irmão Leonardo Goulart, falando sobre julgamento. Coração que julga. Coração que julga. E eu quero dizer uma coisa aqui. Essa passagem do publicano e do fariseu é interessante. Porque o cristianismo tem esse mistério muito interessante. Aqueles que muitas vezes acham que estão bem perto de Deus, ou que estão mais longe. Né? Tremendo, né? É tremendo isso aí. É tremendo isso aí. Mas aqueles, irmã Valquíria, que parece muitas vezes que estão longe de Deus, como o publicano, Estão perto. bate no peito, ser propício a mim. Parece que ele achava que estava longe de Deus, estava perto dele. E aqueles que se acham que estão perto de Deus, porque eu sou, que eu faço, Deus é comigo, sai da frente que eu estou chegando. Esse é o que Deus está mais longe. É o inverso. É o oposto. É o oposto da lógica humana. É justamente por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão na carne, eles não conseguem agradar a Deus. Não podem, ou seja, há um impedimento para agradar a Deus.
justamente por causa disso. Exatamente. Vamos falar da trave e dor depois? Vamos. E vamos continuar com esse Tiago 4? Vamos lá. Tem algo interessante ali no Tiago 4. Então vamos lá, vai lá, irmão Leonardo. Lê e já explana um pouco mais. Nós vamos entender aqui que essa questão de julgamento. Julgar o irmão. Muito bem. Tiago capítulo 4, irmão Vinícius, versículo 11 e 12, nos diz o seguinte: Irmãos, não falei mal uns dos outros. Não falei mal um dos outros. Olha o que você meio contente entre os irmãos lá do Tá, Provérbio. então eu não tenho que falar mal de ninguém. Não fala mal de ninguém. Já vou até aqui pedindo perdão, Maria. Misericórdia. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei... Esse ora é... Vamos concluir, portanto, então, né? Exato. Bom, se tu tá julgando a lei... Se tu está julgando a lei, não és o observador da lei, mas juiz. Barbaridade. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E aqui, irmão Vinícius, entra algo muito profundo. Tiago foi Tiago pesado. foi fundo aqui. Olha a profundidade do que a Bíblia está nos mostrando, irmão Vinícius. Quando a Bíblia diz que, quando eu começo a primeiro eu começo a falar mal. E aí eu uso até a seguinte expressão, ó. Eu não estou julgando ele, é só um comentário. Eu não estou julgando, eu só estou te dizendo o que aconteceu. Eu não estou julgando ele. Assim vai indo. E a Bíblia agora diz que aquele que fala mal ou julga o seu irmão, ele toma um outro papel no corpo agora. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios que existem muitos membros e que existe um só corpo. E que dentro deste corpo, os membros do corpo, eles estão divididos. Divididos no sentido espalhados por todo o corpo. Mas tem uma coisa, irmão Vinícius, que no nosso corpo só tem uma, que é a cabeça. Existem 2 braços no corpo, num corpo normal. Existem 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos, mas uma só cabeça. E a Bíblia agora, então, nos diz que quando eu julgo, eu deixo de ser observador e eu passo a ser o juiz. O observador é o corpo, o juiz é a cabeça. E a Bíblia diz, irmão Vinícius, irmãos que estão nos acompanhando, e aqui entra algo muito sério. A Bíblia diz que existe um legislador e um juiz. Então a gente pode entender, irmãos, que quando eu julgo meu irmão e eu me torno não mais observador da lei, sim um juiz, eu estou tomando no corpo um lugar que não é meu. Eita. E a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que existe um juiz e um legislador. E nós entendemos pela palavra de Deus que a Bíblia está se referindo sobre Jesus aqui. Está se referindo sobre o Filho de Deus, está se referindo sobre a pessoa de Deus. Então, quando eu julgo uma pessoa, por qualquer situação que seja, eu deixo de ser como aquela pessoa. E agora eu passo a estar em um olhar Superior. superior a ela. De juiz. De juiz? Como eu vou julgar alguém que está... Como um réu vai julgar outro réu? Eu nunca vi no julgamento um réu julgar outro réu. Num julgamento, é o juiz que está coordenando aquela... É o juiz que está coordenando. É o juiz que está coordenando. Agora, imagina um réu, irmão Vinícius, num julgamento, ele falar assim para o juiz, não é assim. Isso aqui não é desse jeito que tem que aplicar. Imagina um réu no meio do júri e ele se levantar, uma pessoa qualquer no meio do júri se levantar, não, juiz, o senhor está errado. Não é assim que o senhor tem que tratar esse réu. Tem que tratar esse réu assim. Aquele juiz que estudou, que se qualificou, Que conhece. que conhece, Que tem uma visão ampla. que tem uma visão ampla, que já lidou com inúmeros casos daqueles. Agora imagina eu, irmão Vinícius, eu olhar para uma pessoa e querer tomar o papel de Deus na vida desta pessoa. E dizer, o fulano fez isso. E lançaram uma isso. sentença sobre ela. E lançaram uma sentença. Esse fez isso, vai acontecer isso. Esse fez tal atitude, tem que acontecer isso. É comum a gente falar Ele isso. não merece tal coisa. Ele não merece. Não, mas como é que agiram dessa forma com ele? É, meu irmão. Misericórdia. Por que com ele foi de um jeito e com o outro foi de outro jeito? Às vezes, por que com A foi assim comigo, que fiz a mesma coisa, ou fiz até menos, foi diferente?
E a Bíblia está dizendo, irmãos, eu estou tomando o papel do legislador quando eu faço isso. Olha o perigo, irmão. Então, quer dizer, a pessoa, quando ela julga o irmão, isso que eu acho interessante. Jesus disse assim, ó, qual é a grande lei? Qual é a lei de Deus? É amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda tua alma, toda a tua força, do teu entendimento. E semelhante a isso, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso provém toda a lei. Quando eu falo mal do meu irmão em Cristo. Não é do ímpio que a Bíblia está falando. Do meu irmão. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou indo contra a lei. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Né? Exato. É a lei do amor. E, fora isso, eu estou falando mal do meu irmão, além de eu ir contra a lei de Deus, eu estou agora tomando o lugar do juiz, julgando, falando mal ou julgando o irmão, né? A Bíblia diz falar mal ou julgar, né? Exato. A Bíblia deixa bem claro. Eu estou tomando o lugar de Deus e aí eu incorro em vários erros. Um dos primeiros erros é desprezar a lei divina do amor em relação a uma pessoa que está sendo acusada de algo. Então, não estou amando essa pessoa, estou falando mal, estou gerando contenda, estou queimando filme. Ô, irmão Leonardo, olha só isso aqui. Já pensou isso aqui, ó? Se eu faço isso aqui, ó. Vou dar uma hipótese aqui para os irmãos aqui. Os irmãos estão conosco no chat aí. Eu vou dar uma hipótese aqui com os irmãos. Olha só. Vamos supor. Vou dar uma hipótese aqui. O irmão Vinícius chega na igreja, mano. O irmão Vinícius chega na igreja. E ele chega na igreja e ele foi, sei lá, foi estacionar o carro lá e bateu o carro. O Vinícius bateu o carro, bateu no outro carro lá, e o Vinícius não tinha seguro, né? Bateu na traseira de uma caminhonete da marca BMW. Bateu numa porrada na traseira. Esse tá com problema, hein? Pra vir no culto. Né? E aí, o camarada tava dentro da BMW. Olha a história. E ele sai e olha assim, diz assim... Porque o cara que tem uma caminhonete BMW, provavelmente ele tem condições, né? Aí ele olha pro irmão Vinícius e diz assim, meu querido, tu vai gastar dinheiro aí pra mais, cara. Aí ele olha assim, bom, já tem aquelas luzes, pegou parte do porta-mala, né? Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, irmão. Nunca ande perto de carro caro e nem de carro muito velho. Porque o velho não vai conseguir pagar se bater e o caro tu não vai conseguir pagar. Então, anota aí. Uma experiência de vida aí pros irmãos, tá? E aí o camarada olha pro irmão Vinícius e diz assim, olha, meu querido, lamento te dizer, tenho algo para te dizer que, olha, tu vai gastar dinheiro. Só esse para-choque, o porta-malas, vai dar uns 25 mil reais aí. Tu vai gastar dinheiro. Aí o irmão Vinícius entra na igreja. O irmão Vinícius tá ali, não tá muito, tá atribulado. Entra e não sabe nem por onde entrou na igreja. Aí o irmão chega assim, paz do Senhor, meu amado irmão, que bênção te ver aqui. Dá um sorriso aí de felicidade, porque com Jesus todo mundo é feliz. Aí o irmão Vinícius olha pro irmão e diz assim, que paz o quê, irmão? Tô numa guerra terrível e vira as costas, assim. Bah, o irmão Leonardo olha. Diz assim, bah, ô presbítero Vinícius, hein? Que benção, hein, meu irmão? Ô, esse aí que levanta para a igreja. Esse é os obreiros que a igreja levanta. O Vinícius tá tucanando. Aí o Vinícius vai no culto. Aí veio o pastor Humberto pregando. O pastor Humberto, ele tem a mensagem
Parece um cirurgião, né? Dá anestesia, depois tu toma anestesia, ele começa a fazer a cirurgia. E daqui a pouco ele mostra, não, porque a gente tem que olhar para Jesus, para o reino de Deus, porque as coisas que passam, porque Deus é um Deus de milagre, e o Vinícius começa a encher da glória de Deus ali, e o Espírito Santo começa a falar com o Vinícius, e o Espírito Santo fala com o Vinícius assim, tu errou, tu falhou, tu não pode se apegar nas coisas terrenas. E o irmão Vinícius se arrepende do pecado, diz, Deus, o que eu fiz? Tratei aquele irmão mal. Oh, Deus, tenha misericórdia da minha alma, miserável. Senhor, o Senhor é poderoso, o que é um carro para o Senhor? O que é... Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor me dá força, eu vou batalhar, vou trabalhar duro. Oh Deus. E aí o irmão Vinícius abre o olho e vê o irmão lá que ele falou mal. Ele diz, meu irmão, me perdoa. Só que o Leonardo viu ele falar mal. É o que o Leonardo faz? Toma o lugar de juiz da lei. Porque não ama mais. Ele está agora, ele não tem na lei do amor, ele está na lei da justiceiro da igreja, né? Eu ia falar espadachim. O espadachim da igreja, o justiceiro. E começa. Vou ali no... Vai o irmão ali, irmão, tem que ver o que eu vi aqui. O irmão Vinícius ali, filho das trevas. É por isso que não dá, irmão. Ele vem botar a mão em mim. A hora que ele pegar o óleo para orar por mim, eu vou jogar o óleo na cabeça dele. Que é um filho das trevas. Aí começa a espalhar, falar mal do irmão. Semeia contenda. Semeando a contenda. Porque ele tomou o lugar de quem? Do reto juiz. Que não erra. Que não erra. Que conhece. Que conhece. E começa a falar mal do irmão mesmo. Olha o perigo. Como é que Deus vê isso, irmão? Quantas pessoas já se arrependeram dos seus pecados, erraram, falharam, mas Deus teve misericórdia, se arrependeu dos seus pecados, e ainda tem pessoas falando mal delas, porque tomaram o lugar de juiz. Aí entra a seguinte questão, Vinícius, como tem que haver uma ação de humilhação de nossa parte quando erramos nesse sentido? Porque imagina, irmão, se eu tomo o papel de juiz, irmão, Vinícius, como que o verdadeiro juiz vai me convencer do meu erro? Se eu estou tomando o lugar dele. Não, Deus se afastou de ti, né? Porque tu tá dividindo, tu tá querendo ficar no lugar dele. Eu conheço um que quis ficar no lugar de Deus. E foi abatido. É. Que perigo, né? Que perigo. Meus irmãos, olha só, vamos ver aqui os Tem alguns comentários. Aí. Fala aí, irmão. Irmão Jonathan Oliveira, nosso querido irmão Jonathan Oliveira, ele comenta o seguinte: quando julga se o outro sem ter ciência, o julgador se faz juiz e sua forma de ver se torna lei. Mas nem somos juízes e nem mesmo nossa visão é a lei. Só Deus conhece o profundo e o escondido. Exatamente. Oh, glória a Deus. Exatamente. A irmã Leiliane Cardoso também começa com eu não estou julgando, é só uma opinião. O assunto sempre começa assim. Não é um julgamento. É só uma opinião que eu tenho sobre determinado assunto. Ele pré-forma todo o contexto. Ele vê essa situação exatamente como o senhor ilustrou. Ele vê essa situação, esta ação do irmão Vinícius, e ele esquece que o irmão Vinícius é o irmão Vinícius. Aí ele já não olha mais para o irmão Vinícius como irmão Vinícius. Ele olha já o presbítero da igreja, que a convenção de ministros ordenou presbítero. E vai formando. E depois que ele forma tudo isso, que ele espalha essa semente maligna no meio de mais da metade da igreja, que mais da metade da igreja começa a ter a visão que ele tem a respeito daquele irmão que errou. Aí ele diz assim, mas não é um julgamento. É só uma opinião que eu tenho. Depois que ele já envenenou metade do corpo. Meu Deus, irmão. Irmão Leonardo, irmãos, eu vou ser sincero aqui. Tô com vontade de chorar aqui, irmão. Isso é profundo para as nossas vidas. Eu tô olhando para minha vida, eu tô me examinando aqui, vendo as vezes que eu falhei. Tá me vindo aqui. Oh, aleluia. Graças a Deus. O irmão Jonathan falou aqui algo muito forte. Tu faz a lei, tu se torna juiz, e a tua forma de ver se torna uma lei. Exato. Agora, o que a Bíblia diz, irmão Vinícius, sobre a justiça do homem
trapo de imundícia. Não serve para nada. É muito limitada, né, irmão? Olha aqui. Parece uma coisa contraditória, mas a justiça do homem é uma injustiça. É uma injustiça. É uma injustiça quando Deus vê. Olha o que... É por isso que eu amo a palavra de Deus. Ó. Olha o que a Gisele colocou aqui. Ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu me apego nessa palavra. Isso é muito profundo. Tenha misericórdia de nós. Misericórdia. Nenhuma condenação. A pessoa se arrependeu, se humilhou. Por que a gente está condenando, irmão Leonardo? Por que a gente está condenando o irmão que já está em Cristo Jesus e nenhuma condenação está sobre ele? Porque a gente quer ser o juiz. É interessante que a única pessoa, irmão Vinícius, que me chama muita atenção, passagem de João 8, João capítulo 8, quando a Bíblia fala sobre aquela mulher que é apanhada no ato do adultério. A Bíblia faz questão. Aqueles homens levam aquela mulher até Jesus e diz, nós apanhamos a mulher no ato do adultério. Em flagrante. Flagrante, ou seja, não deu tempo de... Pegaram na... A gente viu. É um fato. E eles não disseram assim, ó, um viu. Não, a gente viu. Pegamos ela. Pegamos mais de um. Vários viram. Vários viram. Irmão Vinícius, o único que podia julgar aquela mulher, ele não a julgou. Que era reto. O reto juiz, irmão Vinícius, que tinha todo o direito de julgar aquela mulher. Porque a Bíblia deixa bem claro que eles fizeram isso para experimentar Jesus. Para ver qual ia ser o parecer de Jesus quanto à lei. Jesus responde algo que eu tenho certeza, irmão, eles não esperavam por aquela resposta. O reto juiz, irmão Vinícius, que tinha conhecimento de causa e que tinha poder para sentenciar aquela mulher. Porque Jesus era reto. Jesus era reto. Ele não tinha dolo. Exato, não havia engano nele. Qual a resposta do reto juiz? Atire a primeira pedra. Porque ele disse, aonde estão os teus acusadores, né? Depois. Exato. Atira a primeira pedra. Quem não tem... Jesus não falou assim, ó, atira a primeira pedra quem nunca adulterou. Não, atire a primeira pedra quem não tem pecado. O que Jesus estava querendo dizer? O mesmo que Tiago escreveu. Atire a primeira pedra quem pode ser juiz desta mulher. Quem está numa condição de superioridade. Porque é muito fácil, irmão Vinícius, eu julgar o senhor naquilo que eu ando em retidão. Agora é difícil eu julgar o senhor naquilo que eu também não ando em retidão. Aí eu me calo. Fica quieto. Aí eu fico quieto. As pessoas costumam cobrar e apontar o dedo em áreas que elas têm força. Exato. Mas na área que elas têm fraqueza, elas procuram entender. Não. Eu te entendo. Eu te entendo. Acontece. E aí os homens saíram, e agora eu entendo, né, esse versículo aí, o irmão está falando. Ele diz assim, onde estão os teus acusadores? Aí todo mundo foi embora. Aí ele diz, né, eu também não te acusarei. Porque ele podia acusar. Podia. Eu também não te acusarei. Vai e não peca mais. Glórias a Deus, irmão Leonardo Goulart, só introduzimos aí, né, o assunto. Só o início. Nem entramos na parte da trave lá, tira a trave do olho, que é muito forte aquela passagem. Da montanha. Aquela passagem ali de Mateus 7, eu quero trazer junto com o irmão Leonardo esse assunto. Tem algo muito profundo ali. Tem algo muito profundo que nos faz abrir o entendimento sobre julgamento naquela passagem e que eu queria explanar com os irmãos na nossa próxima programação, quando nós fizermos. Glórias a Deus, estamos ao vivo aqui no programa Deus na Frente, segunda-feira, falando sobre julgamento. Não julgar uns aos outros, não ser juiz da lei, até porque a lei é de Deus e quem criou a lei foi Deus, e quando eu julgo a lei de Deus, eu estou julgando aquele que escreveu. Se eu julgo aquele que escreveu, ai. Eu sou superior ao que escreveu. Misericórdia. Eu tento me colocar em uma posição superior ao que escreveu, né? Misericórdia. Tenta se colocar. E aí, teve como o senhor mencionou, que tentou fazer isso aí. Mas ele desceu mais rápido que um raio. Deu problema daí. Foguete. Desceu. Misericórdia. Misericórdia, irmão.
A glória a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram conosco nessa programação. Espero que esse assunto tenha edificado a vida de alguns, como edificou por demais a minha, nas palavras e nos grandes ensinamentos que o nosso querido irmão Leonardo Goulart nos trouxe aqui. Nos edificamos juntos. Nós queremos Graças a Deus. fazer uma breve oração, pelos pedidos de oração. Senhor Jesus Cristo, eu te Ó louvo Deus, te pelo louvamos. esse programa. te Obrigado, louvamos. Senhor, por tudo que o Senhor Ora, fez por bagala, nós. ragara, Oh, shura, bendito bala, seja o gara, teu nome. Olha, Senhor, os Tua pedidos de presença, oração, irmã Deus, tá Líria. maravilhosa. Olha Fez os para estas pedidos aqui, necessidades. tantos irmãos pedindo ajuda, Estende tuas Senhor, mãos, estão doentes, Deus. enfermos, Manifesta pastor o teu Wilson, poder. e tantos outros que estão Manifesta enfermos, o teu Senhor. poder. Que a tua misericórdia alcance eles, Manifesta Senhor. Olha o o nosso teu pastor poder. Adriano Licidônio, Caralho, os nossos pastores que estão viajando, pastor Humberto, pastor Silvio, suas famílias, Senhor, em nome de Jesus, tuas e mãos, para a Pai, glória em do teu nome nome. de Jesus. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, irmão Leonardo Goulart. Amém. Uma Muito benção, obrigado, alegria. Irmã Valquíria. irmã Valquíria. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, é isso? Quer falar alguma coisa? Amém. Pode dizer que me ama. Amém. Eu lhe amo. Eu também te amo. Obrigado. Aleluia. E juventude, o nosso lema é Deus na frente. As doenças saem, obras da carne desapareçam.